pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, mais uma aula, de Química Geral. Aula passada nós vimos os modelos atômicos, terminamos com o modelo de Rutherford. E hoje, gente, nós vamos começar com as principais características do átomo, tá? Sem mais delongas, vamos começar. Peço desculpas a vocês, não estou com uma caneta assim de boa qualidade, mas eu prometo a vocês que eu estou procurando, porque, gente, olha a situação da minha mão, como tá, e a situação do quadro. Gente, desculpa aí, tá? Mas vou melhorar, prometo a vocês. Bem, o que é que vamos ver? Hoje nós vamos ver as principais características dos átomos, vamos ver um pouquinho da definição de íons. Vamos ver na segunda parte isótopos, isótonos e isóbaros, tá? É um conteúdo bem fácil da gente fixar, de estudar, de compreender, e eu espero que vocês gostem, tá bom? Sem mais delongas, vamos começar. Então, gente, em 1913, o nosso queridíssimo cientista inglês, Moseley, ele fez um experimento também, lá parecido com o de Rutherford, fazendo bombardeamento de raio-x, justamente essas partículas positivas, para estudar lá a quantidade de partículas positivas, de prótons, dentro do núcleo do átomo. E aí ele pensou assim, não, essa quantidade eu preciso desenvolver uma grandeza para determinar essa quantidade de partículas, que ele chamou de Z, que é igual ao número de prótons, o número atômico. E aí, desses estudos, a estrutura atômica ela ficou conhecida como uma estrutura eletricamente neutra. Nós vimos na aula passada a descoberta do nêutron, que dava aquela estabilidade, que provoca aquela estabilidade, promovendo o quê? Essa conexão, a atração entre os prótons e os nêutrons. E aí, o que acontece, gente? Para que eu tenha uma mesma proporção de prótons dentro do núcleo do átomo, eu tenho que também ter a mesma quantidade de elétrons, certo? Ou seja, o número Z, ele tem que ser igual a E. Eu faço assim ou eu faço assim também? Ou seja, o meu número de prótons igual ao meu número de elétrons, ok? E aí, gente, ele também verificou que dentro do átomo, eu preciso também ver a massa. Essa massa que é constituída por quem? Pelo número de prótons mais o número de nêutrons, tá? E aí já ele postulou essa grandeza chamada de A, que é a massa, constituída pelo somatório de P mais N. Você também pode colocar Z mais N. Ou assim também, A, Z mais N, como em algumas literaturas, não tem problema. E aí, gente, eu coloquei aqui um exemplo do meu elemento carbono, aonde ele diz que Z é igual a 20, ou seja, a minha unidade no número atômico de prótons é igual a Z. Também eu vou ter o número de elétrons igual a 20 também. E ele deu A, que é a massa, ele já especificou o número de massa. Quem é que está faltando aí? O número de nêutrons. Então, vamos determinar? Então, se eu tenho A, que é 40, mais Z, que é 20, mais N, que é a quantidade de nêutrons que eu quero saber. Então, eu vou ter 40 menos 20 igual a N, certo? Onde N eu vou ter igual a 20. Fácil, né, gente? Determinei quem? N. Então, eu tenho o número de prótons, tenho também o número de elétrons, que é igual, Tenho o número de massa e ele quis achar N, que é o número de nêutrons. Legal. Quem são os elementos químicos? Aqui é um elemento químico, gente? O carbono. Então, vai ser quem? O conjunto formado pelo mesmo número de átomos, certo? Aí o que vai acontecer? Eu coloquei aqui um exemplo desse elemento, um elemento X, o mesmo elemento. Aí tem algumas representações que o número da massa, ela pode vir desse lado aqui, do lado esquerdo, ou do lado direito, acima.
o número de prótons aqui abaixo, ó. Faltou colocar aqui, tá? Aí o que acontece? Não estranhe se algumas literaturas trouxeram o número da massa deste lado ou desse aqui, tá bom? Então, gente, vamos lá. Vamos supor que eu tenha aqui o meu elemento. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Deixa eu pegar um exemplo do cloro. Pronto. Vou colocar aqui cloro, onde eu tenho a massa dele 35. Calma, viu, Gaspar? Isso aqui é meu gato. Meu gato tá aqui deitadinho. Fica quietinho, viu? Fica quietinho. Tenho 2 gatos, viu, gente? Eles ficam aqui assistindo a aula. Eu fico pisando em ovos aqui para eles não atrapalharem a aula. Então, gente, vamos lá. Eu tenho aqui a minha massa, tá? O número atômico do cloro é 17. Tá? Legal. Aí, pessoal, o que vai acontecer? Vamos aplicar a minha fórmula ali da massa. Se eu tenho a massa 35, eu vou ter quem? 35 igual a quem? Z, quem é Z? 17, mais N, que é nêutrons, é o número de nêutrons. 35 menos 17 igual a N. Quem vai ser N, gente? 18, né? Vamos direto aqui. 18. Então, eu tenho para 17 prótons, eu vou ter quem? 17 elétrons. Eu tenho a minha massa, 35, e eu quis achar o número de nêutrons, que subtraindo de 17, eu tenho 18. Uma continha bem básica, bem fácil, né, da gente compreender, tá? Só um minutinho, gente, que eu vou aqui abrir a janela que tá fazendo calor. Só um momento. Voltamos, gente, o calor tá grande. E não liguem com esse barulho, gente. Eu moro aqui em frente a uma casa de festa, não tem como controlar, tá? Está acontecendo um aniversário e a banda aí tá rolando forró, tá bom? Vamos continuar. Gente, entendido essa parte aqui, vamos agora saber diferenciar essa questão de íons, que às vezes tem alunos que se atrapalham um pouco nessa questão de íons. Mas como assim? Por que os prótons têm o mesmo número de elétrons, mas aí quando chega na parte de íons eu me atrapalho? Tem gente que se atrapalha nessa definição, tá, gente? Veja só. Quando eu estou falando de íons, que são elementos que possuem a quantidade de prótons diferente da quantidade de elétrons, veja só. Quando a gente estudar a tabela periódica, nós vamos ver que os elementos químicos, eles possuem uma tendência de quê? De doar e de perder elétrons. A gente vai estudar lá em tabela periódica, certo? Eu não vou querer me antecipar aqui. Mas para que vocês entendam essa questão de íon, para saber quando ele tem uma tendência de perder e quando ele tem uma tendência de ganhar elétrons, tá bom? A gente chama aquele elemento que tem uma tendência de perder elétrons de cátion, tá? Ele vai ser chamado de íon positivo. Íon positivo. Quando aquele elemento ele tem uma tendência de ganhar elétrons, de perder elétrons é o cátion. De ganhar elétrons, aí ele vai ser o quê? Um íon negativo, né? Ele vai ser um íon negativo, chamado de ânion, tá? Quando ele ganha, é menos. Quando ele perde, é mais. Cuidado aí. Eu coloquei 2 exemplos aqui. Eu coloquei o magnésio e coloquei o flúor. Como é que eu vou explicar, como é que eu vou denominar aqui um íon? Ele não vai deixar de ser um elemento químico. Legal. Mas, professora, você acabou de dizer que para um elemento químico eu tenho que ter a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Correto. Só quando a gente for estudar lá na frente, a gente vai saber que existe energia de ionização, a gente vai saber que
cada elemento químico ele tem uma característica dentro de uma reação química. Quando a gente verificar, a gente vê esses elementos agrupados em suas características na tabela periódica, vocês vão entender o que eu estou falando. Primeiramente, se foquem aqui para vocês diferenciar o que é perda e o que é ganho, tá? Para vocês não confundirem. O magnésio, ele está lá na tabela periódica como um metal alcalino terroso, ou seja, ele está na família 2A. Ele perde 2 elétrons. Eu coloquei aqui, ó, perde 2 elétrons. Como é que eu vou montar a minha estrutura? Se ele perde 2 elétrons, eu não falei que ele vai ser um íon positivo, a característica dele mais. Então, eu vou colocar aqui de vermelho. Magnésio, tá? Ó, o meu número atômico. E aí eu vou colocar aqui, 2 mais. Por que esse 2 mais, gente? Porque ele não falou aqui, ó, que perdeu 2 elétrons. Então, é a característica dele, ó, meu íon magnésio. O meu número atômico. E aqui está indicando que ele tem a característica, né, de ser o quê? Um íon bivalente. Eu chamo ele de íon bivalente, né? Cátion, ou seja, um cátion bivalente ou um íon bivalente positivo. Certo? Aqui, gente, eu tenho o flúor. O flúor, ele está lá na tabela dos elementos dos halogênios, família 7A. Aí ele vai só ter a característica de ganhar um elétron. Então, se ele está ganhando, ele tem a carga negativa. Como é que eu vou caracterizar esse meu íon negativo, né? Esse meu íon aqui, ó. Aí eu vou ter o flúor. Eu vou ter aqui, ó, o número atômico e aqui acima a minha carga. Professor, posso colocar um menos? Pode, mas é mais comum a gente usar, ó, o sinalzinho aqui, ó. A mesma coisa se ele fosse um íon positivo, por exemplo, ele perdesse um elétron, aí você vai colocar só sinal de mais, tá? Pra você colocar um número. Então, tá indicando o quê? Que ele ganhou um elétron. Eu quero que vocês aprendam até aqui, tá? Eu estou fazendo tudo por partes para não confundir a cabeça de vocês. Para vocês entenderem como é que eu vou caracterizar o meu íon. Ele sendo positivo e ele sendo negativo. Ou seja, se ele é positivo, eu tenho um íon chamado de cátion, se ele é positivo. Se ele é negativo, ele é ânion, tá? Então, aqui deu para vocês se situarem essa diferença, né? A característica de perca e ganho de elétrons. Volto daqui a pouco com mais exemplos. E aí, pessoal, voltamos. Antes da gente começar esse assunto aqui e ver mais algum exemplo que faltou eu dar nessa outra página aqui, e o que eu ia falar para vocês? Sim, já esquecendo. Aqui, gente, faltou falar para vocês desse ânion, né, que eu coloquei aqui a classificação e eu não defini. Isso aqui é chamado de ânion monovalente, né, porque ele recebe um elétron, ou também chamado de íon monovalente negativo, tá bom? É só para definir. Vamos terminar aqui com um exemplo? Aí, ó, por exemplo, eu tenho aqui o hidrogênio com o número atômico 1 e temos o potássio também com 1. Como é que eu vou poder representar esse meu, no caso, esse meu cátion, né? Porque eles vão ter a tendência, ambos vão ter a tendência de perder um elétron, tá? Então, eu vou ter o quê? O meu hidrogênio. Se ele tem a tendência de perder, eu vou colocar, ó, mais. Aqui no potássio a mesma coisa, ó. Eu tenho o número atômico e eu vou colocar, se ele tem a tendência de perder, mais, não de mais, né? Ou mais. Tudo bem? Então, gente, definir essa parte aqui de íons, tá bom? Vamos começar agora a falar sobre os isótopos, isóbaros e isótons, que é a chamada semelhança atômica.
Quando eu falo de isótopos, eu estou falando que eu vou ter o mesmo elemento químico com o mesmo número atômico e diferente número de massa. Olha só, eu tenho aqui o exemplo, coloquei para vocês, magnésio, o mesmo elemento químico. Aí o que é que vai acontecer? Eu vou ter quem? O mesmo número atômico, ó, 12, 12 e 12. E diferente número de massa, aqui eu tenho 24, 26 e 25. Legal. Isóbaros. Isóbaros eu estou falando de massa, tá? Eu vou ter o quê? Eu vou ter elementos químicos diferentes com número de massas igual, né? Um número igual de massa e número atômico diferente. Aí o que acontece? Aqui, ó, a massa eu tenho 40, eu tenho carbono e argônio, e o meu número atômico vai ser quem? 20 e 18, certo? Eu vou colocar a definição daqui a pouco, eu vou pausar o vídeo novamente e vou colocar a definição de isótomos. Isótomos, eu estou falando de nêutrons. Eu vou ter elementos químicos diferentes, porque elementos químicos diferentes, eles possuem o quê? Propriedades químicas e físicas diferentes. Então, eu vou ter número de nêutrons iguais, massa e número atômicos diferentes. Eu vou colocar a definição para vocês, eu vou pausar o vídeo e vou colocar a definição para vocês aqui desse lado para vocês copiarem, tá bom? E aí, gente, a gente fecha, né? A gente vai fechar esse assunto de hoje, que foi bem bacana, né? De bastante compreensão. E na próxima aula eu vou pegar alguns exercícios para a gente treinar aqui para fixar melhor para vocês esse assunto, tá bom? Para a gente dar continuidade e lá na frente a gente começar a ver a parte de tabela periódica, né, dos elementos, tá bom? Então, gente, eu vou pausar o vídeo mais uma vez e vou colocar a definição dos isótopos, tá bom? E aí, pessoal, voltamos, né? Como prometido, coloquei aqui a definição dos isótopos, tá bom? Como eu falei para vocês, né? Átomos com o mesmo número de nêutrons, diferentes números atômicos e de massa, né? De elementos químicos diferentes. Então, eu coloquei aqui, ó, o magnésio e o silício, nós temos 12 e 14, né? Números atômicos diferentes. Temos o número de massa 26 e 28. Apliquei na fórmula para a gente saber qual a quantidade de nêutrons. Então, vamos lá. A eu tenho 26, número de massa, 12 prótons mais N. Subtraindo, tenho número de nêutrons, 14. Vamos lá para o silício. 28, 14 mais N. 28 menos 14, 14. Então, são elementos diferentes, porém com a mesma quantidade, né, de nêutrons, tá bom? Isso aí é só para exemplificar. E também, antes que eu me esqueça, eu vou frisar os elementos, os átomos, né, que são chamados de isoeletrônicos. Eu coloquei ali a definição, átomos e íons que apresentam a mesma quantidade de elétrons. Lembra quando a gente falou sobre íons? Então, eu coloquei aqui um exemplo, sódio, oxigênio, o íon sódio, oxigênio, neônio. Então, prestem atenção. Aqui, gente, eu tenho o meu número atômico 11, sendo que o meu íon sódio, ele perde quem? Ele tem a tendência de perder um elétron. Então, o que acontece? 11 menos 1, eu vou ter o quê? Vou ficar com 10, né? Vou ficar com 10 elétrons, certo? Legal? Aqui eu tenho 8, gente. Lembrando que isso aqui é o número de massa, né? O que está aqui à esquerda. Aí aqui eu tenho 8, certo? Meu número atômico 8. Se eu tenho a tendência de ganhar 2 elétrons no meu íon oxigênio, 8 mais 2, eu tenho 10, certo? O neônio ele já é estável, ele é um gás nobre, então ele já tem lá, ó, o número atômico 10 elétrons. Tá vendo? Então eles vão ter o mesmo número de elétrons, né? Os meus átomos e íons
né, que apresentam os meus elementos, os cátions e os ânions, né, que vão ter a probabilidade, né, ó, esse de perder e esses dois aqui, ó. Esse aqui já é estável e esse aqui já, quando você vê um elemento que ele não tem carga ali, ele já é um elemento de gás nobre, né, porque já a sua configuração já tem 8 elétrons, a gente vai ver isso lá na frente. Então é um elemento, ó, que ele já possui a sua estabilidade, então já tem 10 números de, perdão, o mesmo número de elétrons, né? Então o que acontece? Preste atenção toda vez, eu vou passar exercício na próxima aula para fixar melhor para vocês. Então, se eu tenho carga positiva, está indicando que ele perdeu. Se é mais, está dizendo que ele perdeu um elétron. Então eu vou subir daí, ó, 11 menos 1, 10. Se aqui é negativo, eu ganhei. Então, ó, 2 menos, então, 8. Mas, se eu ganhei, então, ó, 8 mais 2, 10. E aqui eu não vou precisar calcular, porque ele já é estável, ele já está com a minha quantidade de prótons, automaticamente vai ser a mesma quantidade de elétrons, tá bom? Bem, gente, aqui finalizamos essa parte, né, de semelhança atômica, e na próxima aula eu vou passar mais exercícios para fixar melhor e vocês terem uma maior compreensão sobre esse assunto, tá bom? Enfim, gente, terminamos a nossa aula básica. Mais uma vez agradeço a companhia de vocês e eu peço humildemente que vocês ativem o sininho para as notificações quando a gente tiver mais um vídeo novo a ser postado. Compartilhem, curtam, né, os nossos vídeos para que os nossos vídeos comecem a alcançar, né, outras pessoas que precisam, né? Enfim, gente, e depois vocês colocam aí no comentário de onde vocês estão me assistindo, ficarei muito grata, tá bom? Gente, estou encerrando por aqui e na próxima aula a gente vai ver uns exercícios bem legais para fixar ainda mais esse conteúdo que nós vimos, tá bom? Por hoje é só, um grande abraço e até mais. Tchau!